out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Floating in the deep. You have my heart inside. Josué de Souza Monteiro nasceu em São Luís do Maranhão em 21 de agosto de 1917 e faleceu no Rio de Janeiro em 15 de março de 2006. Era filho de Antônio Bernardo Monteiro e Márcia de Souza Monteiro. Iniciou seus estudos em São Luís do Maranhão, publicando seus primeiros trabalhos literários em A Mocidade, periódico do Liceu Maranhense, onde cursou o ginásio. Em 1932, aos 15 anos, frequentador dos círculos literários do Codicês, passa a entregar a Sociedade Literária Cenáculo Graça Aranha, no qual se congregaram os escritores do Maranhão de filiação modernista. Nessa mesma época, inicia a atuação junto à imprensa maranhense, com a colaboração nos jornais A Tribuna, Folha do Povo e o Imparcial. Muda-se a seguir para Belém do Pará, onde é eleito aos 18 anos, membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Publicado o primeiro romance, Janelas Fechadas, em 1941, foi condecorado com vários títulos e recebeu diversos prêmios, como o Civil Romance de Crítica e História. Em 1945, Arthur Azevedo de Teatro. Em 1947, o Coelho Neto de Romance. Em 1953, a Academia Brasileira de Letras. Em 1954, foi eleito para a cadeira 29 da Academia Brasileira de Letras, com 37 anos, sucedendo a Cláudio de Souza. Até a sua morte, era o integrante mais antigo da Academia. Na esfera política, tornou-se em 1956 subchefe da Casa Civil da Presidência da República, durante o governo de Juscelino Kubitschek. Josué de Souza Montelo nasceu na cidade de São Luís, no Maranhão, no dia 21 de agosto de 1917. Seu pai, Antônio Bernardo Montelo, era de descendência italiana, enquanto que sua mãe, Mância Souza Montelo, era de origem portuguesa. Na infância, Josué estudou em São Luís, na Escola Modelo Benedito Leite, onde fez o curso primário, e no Liceu Maranhense, onde concluiu o curso secundário, destacando-se como o primeiro aluno da sua turma. Ainda no Liceu Maranhense, dirigiu A Mocidade, periódico da juventude escolar, onde também publicou seus primeiros trabalhos literários. Em 1932, com apenas 15 aninhos, integrou a Sociedade Literária Cenáculo Graça Aranha, onde congregavam os novos escritores maranhenses de filiação modernista. Até 1936, ele colaborou nos principais jornais maranhenses e, nesse mesmo ano, mudou-se para Belém do Pará, onde, em colaboração com Nélio Reis, publicou seu livro de estreia. Depois de uma rápida passagem por Belém, onde deixa sua marca na imprensa da cidade, Josué segue para o Rio de Janeiro e logo se integra a um grupo de escritores reunidos em torno do semanário Dom Casmurro, especializado em literatura. Em 1941, lança seu primeiro romance, Janelas Fechadas. Leitor compulsivo, logo se apaixona pela organização de bibliotecas e assume o cargo de professor no curso de Organização de Bibliotecas do DASP. Em seguida, Rodolfo Garcia, diretor-geral da Biblioteca Nacional, o convida para planejar uma profunda e ampla reforma nesta biblioteca. Ainda assim, encontra tempo para escrever e publicar ensaios, História da Vida Literária 1944 e peças teatrais, Precisa-se de um Anjo, 1943.
além de estabelecer as modernas bases do curso de biblioteconomia, primeiro como coordenador e logo depois como diretor, e de ensinar literatura portuguesa. A grande quantidade de livros publicados por Montello também é motivo de espanto, ainda mais levando em conta que ele se ocupava não apenas de literatura. Seus muitos lançamentos alcançam repercussão nacional e as premiações se acumulam. Prêmio Silvio Romero de Crítica e História, recebido em 1945, Prêmio Arthur Azevedo de Teatro, 1947, e o Prêmio Coelho Neto de Romance, em 1953. No ano seguinte, é eleito para ocupar a cadeira número 29 da Academia Brasileira de Letras. A Academia Brasileira de Letras é uma instituição literária brasileira fundada na cidade do Rio de Janeiro em 20 de julho de 1897 pelos escritores Machado de Assis, Lúcio de Mendonça, Inglês de Souza, Olavo Bilac, Afonso Celso, Graça Aranha, Medeiros e Albuquerque, Joaquim Nabuco, Teixeira de Melo, Visconde de Taunay e Rui Barbosa. A academia tem por objetivo o cultivo da língua portuguesa e da literatura brasileira, além de atribuir diversos prêmios literários. Com uma regularidade quase que assustadora, Josué Montello não para de publicar. Seu conhecimento é surpreendente em todos os campos. Entre suas publicações estão Os Holandeses no Maranhão, 1945, e a peça Escola da Saudade, 1946. E aventura-se com igual sucesso pela literatura infanto-juvenil, com O Tesouro de Dom José, 1944, As Aventuras do Calunga, 1945, O Bicho do Circo, 1945 e A Viagem Fantástica, também de 1945. Pouco tempo depois, torna-se colaborador permanente do Jornal do Brasil, onde mantém uma coluna semanal até 1990. Escreve também regularmente na revista Manchete, uma das mais influentes do Brasil à época. Montello fazia parte de um dos períodos mais férteis da nossa literatura, chamado de Ciclo do Romance Nordestino. Com um estilo clássico e elegante de escrever, ele retratava com maestria e densidade psicológica toda a arquitetura de uma vida que já passou. Um exemplo é o grande romance sobre a escravidão brasileira, Os Tambores de São Luís, de 1975. Em seu estado natal, Josué foi de grande importância. Além de suas contribuições literárias, ele criou e organizou o Conselho Federal de Cultura, o Museu Histórico e Geográfico do Maranhão, a Casa de Cultura e foi um dos fundadores da Universidade Federal do Maranhão. Foi também presidente do Conselho Federal de Cultura, conselheiro cultural da Embaixada do Brasil em Paris e embaixador do Brasil junto à Unesco. Em março de 2006, Josué Montello morre no Rio de Janeiro vítima de insuficiência cardíaca. Seu corpo foi velado na Academia Brasileira de Letras e sepultado no cemitério São João Batista. Em sua homenagem, em 1997, o governo do Maranhão inaugurou a primeira Biblioteca do Farol da Educação, com a denominação de Biblioteca Farol da Educação Josué Montello. Suas qualidades pessoais, assim como artísticas, eram muitas e variadas, e o seu amor pelo Maranhão era simplesmente comovente. Tanto que a sua terra natal era o grande cenário de grande parte das suas obras ficcionais.